Terceira regra da boa sorte. Se você não tem a boa sorte agora, talvez seja porque está sob as circunstâncias de sempre. Para que ela chegue, é preciso criar novas circunstâncias. Capítulo 3. A Dama do Lago. O quarto dia amanheceu muito mais frio do que os outros. O canto dos canários, pintassivos, melros e rouxinóis abafou o dos grilos. Nott montou em seu cavalo e pensou que a informação que o gnomo lhe dera era realmente preocupante. É impossível que trevos nasçam no bosque encantado. E mais, nunca havia brotado trevo ali, e o gnomo sabia o que estava falando. De qualquer modo, talvez o gnomo estivesse enganado. Sabia que não podia confiar plenamente em suas palavras. Embora esse pensamento não o levasse a lugar nenhum, ele ao menos o tranquilizava. Decidiu dedicar o dia a encontrar alguém capaz de desmentir a informação do gnomo. Isso colocaria novamente a sorte em suas mãos. Depois de cavalgar por mais de 5 horas, Nott avistou ao longe, no meio do espesso bosque, um grande lago. Como estava com sede e imaginava que seu cavalo também estivesse sedento, decidiu aproximar-se da água. Era um lago muito bonito. Estava cheio de nenúfares com flores amarelas e brancas. Bebeu um pouco da água e se sentou às margens do lago, enquanto seu cavalo bebia vorazmente. De repente, uma voz atrás dele o surpreendeu. — Quem é você? Era uma voz feminina, doce e ao mesmo tempo profunda, frágil, mas firme, sedutora, porém desafiante. Era a Dama do Lago, uma mulher de beleza e perfeição nunca vistas, modelada com a forma da água e que emergia do lago de uma forma impressionante. Nott havia ouvido falar nela. Rapidamente, percebeu que podia conseguir com essa dama a informação sobre sua tão importante missão. — Sou Nott, o cavaleiro da capa preta. O que você e seu cavalo estão fazendo perto do meu lago? Já mataram a sede. O que querem agora? Estão acordando meus nenúfares, e esta é a hora do sono deles. Meus nenúfares dormem durante o dia e cantam à noite. Se eles acordarem esta noite, não cantarão. Seu canto evapora a água do lago durante a noite. Se eles não cantarem, a água não vai evaporar. Se a água não evaporar, o lago transbordará. E se o lago transbordar, muitas flores, plantas e árvores morrerão afogadas. Fique em silêncio e desapareça. Não acorde meus nenúfares. Calma, calma, interrompeu Nott enfaticamente. Não me conte sua vida. Seus problemas não me interessam. Já estou indo embora. Só quero fazer-lhe uma pergunta. Dama do Lago, você que fornece água a todo o bosque encantado, você que rega todos os cantos deste lugar, diga-me, onde crescem os trevos aqui? Ela começou a rir. Eram gargalhadas tristemente brincalhonas. Ria com uma estranha discrição. O riso era agudo, mas também grave. Quando parou de rir, ficou séria e afirmou: os trevos não podem nascer neste bosque. Não vê que a água que distribuo daqui a todas as partes por infiltração não sai de mim através de rios e regatos, mas é filtrada pelas paredes do lago e chega a todos os pontos do bosque encantado. Por acaso viu poças em algum lugar deste bosque? Os trevos têm necessidade de muita água. Precisam que um riacho lhes leve água permanentemente. Jamais encontrará um trevo neste bosque. A Dama do Lago mergulhou novamente. Foi impressionante. O vapor d'água que lhe dava forma se diluiu e simplesmente caiu no lago como se fossem milhares de gotas de chuva. Nott quase não prestou atenção ao maravilhoso espetáculo que acabava de ver. Estava farto de ouvir a mesma história. Sério e pensativo, se perguntou o que estaria acontecendo. Começava a tomar consciência de que poderia ser verdade que ele nunca teria sorte. Isso lhe provocou um medo mais intenso do que o que sentira no dia anterior após falar com o gnomo. Preciso encontrar alguém que me diga o contrário. Tenho que falar com alguém que me assegure que a sorte está aqui, que o trevo mágico pode brotar no bosque encantado, disse a si mesmo. Começou a odiar a sorte. Era algo abominável. Era a coisa mais desejada, mas a mais inaceitável do mundo. Ele não podia suportar esse sentimento. Esperar a sorte o deprimia, mas era tudo o que podia fazer, já que... Que alternativa ele tinha? Sentindo-se assim, voltou a montar seu cavalo e cavalgou pelo resto do dia, vagando pelo bosque encantado, sem direção, na esperança de ter a sorte de encontrar o trevo mágico de 4 folhas. Naquele mesmo dia, o cavaleiro Cid se levantou um pouco mais tarde do que o dia anterior. Como tinha renovado a terra até tarde, resolveu dormir 1 hora a mais. Enquanto comia umas maçãs que compartilhou com seu cavalo branco, pensou no que faria nesse dia. Já tenho a terra, agora preciso saber de quanta água vou precisar. A probabilidade de ter escolhido o lugar certo é mínima, eu sei. Mas se esse for o lugar escolhido,
então devo fazer com que a terra receba a quantidade adequada de água. Ele não teve a menor dúvida. Não era segredo que de todos os habitantes do Bosque Encantado, a Dama do Lago era a única que tinha água. Custou-lhe um pouco encontrá-la. Precisou perguntar aqui e ali e pedir a ajuda de vários animais falantes que encontrou no caminho. Ele chegou ao lago alguns minutos depois de Nott ter saído dali. Aproximou-se bem devagar. Procurava não fazer barulho, mas sem querer pisou em uma casca de noz que estalou. Imediatamente, a Dama do Lago emergiu, imponente. Ela repetiu a mesma queixa que havia feito a Nott. O que você e seu cavalo branco estão fazendo perto do meu lago? O que querem? Estão acordando meus nenúfares. É a hora do sono deles. Meus nenúfares dormem de dia e cantam à noite. Se forem acordados essa noite, não cantarão. Seu canto evapora a água do lago durante a noite. Se eles não cantarem, a água não vai evaporar. E se a água não evaporar, o lago transbordará. O lago transbordando, muitas flores, plantas e árvores morrerão afogadas. Fique em silêncio e desapareça. Não acorde meus nenúfares. Sid ficou atônito, não só pela magnificência do espetáculo que acabava de ver, mas pelo grave problema que a Dama do Lago lhe revelara. Ele precisava de água para regar a área escolhida. Contudo, sem dúvida acordaria os nenúfares se dedicasse todo o dia a apanhar água do lago. As coisas estavam ficando complicadas. Não havia água em nenhum outro lugar do Bosque Encantado. O que fazer? Como ele era uma pessoa sensível, a mistura de beleza, tristeza e ansiedade na voz da Dama do Lago o levou a se interessar pelo seu problema e a tentar ajudá-lo. Diga-me, por que não sai água deste lago? De todos os lagos nascem regatos ou rios. Pela primeira vez, a voz da Dama do Lago era uma voz sem contrastes. Uma voz triste, de dor. Porque no meu lago não há continuidade, não há novos rios que saiam de mim. Eu só recebo água, mas nenhum riacho brota de meu seio. Por isso tenho que viver sempre esperando que os meus nenúfares durmam e que possam cantar à noite. Durante o dia fico acordada para velar o sono deles, e à noite seus cantos não me deixam desfrutar o sono. Vivo escrava da minha água. Por favor, vá embora e não desperte meus nenúfares. Sid então percebeu que o lago tinha em abundância justamente o que lhe fazia falta: água. Eu posso ajudá-la, ele propôs. Diga-me, porém, uma coisa: de quanto água um trevo precisa? A Dama do Lago respondeu: precisa de água em abundância, de água clara de um riacho. A terra na qual nascem os trevos deve estar sempre úmida. Então posso ajudá-la e você pode me ajudar. Shhh! Não grite assim que um nenúfar já acordou. Explique-me como. Se você permitir, abrirei um sulco na margem do lago para que um regato nasça a partir de você. E assim conseguirei que a água não se acumule mais em seu seio. Não farei barulho, pois cavarei com cuidado um sulco na terra e a água sairá do seu lago. Dessa maneira, não haverá mais necessidade de se preocupar com os nenúfares. Você poderá dormir sempre que quiser. A Dama do Lago ficou pensativa, mas depois concordou. Está bem, não faça barulho. Imediatamente, para espanto de Sid, ela desapareceu. Sem esperar um instante, ele improvisou uma enxada com a sua espada e a pendurou na parte traseira de seu cavalo. Dessa forma, à medida que cavalgava de volta ao terreno que escolhera, a espada cavava um sulco no solo e a água seguia, liberando o lago de sua pesada carga. A água chegou até a terra fresca e fértil. Sid havia conseguido. Tinha encharcado a terra, criando um riacho de água clara, o que nunca existira antes no Bosque Encantado. Assim, ele se preparou para dormir no espaço que havia criado. Refletiu sobre o que acontecera e lembrou-se do que seu mestre sempre lhe dizia: a vida lhe devolve o que você lhe dá. Os problemas dos outros são, frequentemente, a metade de suas soluções. Quem compartilha sempre ganha mais. Era justamente o que havia ocorrido. Ele já estava disposto a renunciar à água, mas quando começou a entender o problema da Dama do Lago, percebeu que ambos precisavam da mesma coisa e que com uma só ação os dois sairiam ganhando. Curiosamente, Sid percebeu que estava cada vez menos preocupado se o lugar que escolhera seria realmente onde o trevo nasceria. Talvez devesse se sentir um pouco tolo por trabalhar tanto por um lugar onde o trevo provavelmente não nasceria, mas não se sentia assim. A certeza de que estava fazendo o que devia era mais forte do que pensar se teria sorte ou não com a escolha do lugar. Por quê? Não sabia. Talvez porque regar é o que eu preciso fazer depois de arar e cuidar da terra. Ele fazia o que tinha de fazer. É claro que ele sabia que era muito pouco provável
que o lugar que escolhera para renovar a terra e regá-la seria justamente o destinado a brotar o trevo mágico de 4 folhas. Mas ele conhecia 2 razões que impediam o nascimento de trevos no bosque. No dia seguinte, teria mais informações, tinha certeza disso. Com a cabeça pousada no chão, ele tentava adormecer enquanto olhava com esperança a terra nova regada pelo riacho. Mais uma vez, visualizou o trevo mágico brotando e crescendo. Nesta noite, porém, a imagem do trevo apareceu em sua mente mais nítida e real do que na noite anterior. Isso o deixou feliz. A noite caiu e só restavam 3 noites.